O grupo vai apresentar sobre a síntese de compostos orgânicos. O grupo é composto por mim, Ana Paula, Bárbara, Karine e a Marcela. O ácido acetil salicílico foi desenvolvido na Alemanha em 1897 por Felix Hoffmann, que foi um dos pesquisadores da Bayer. Também conhecida como aspirina, o ácido acetil salicílico é um dos fármacos mais populares mundialmente produzidos e consumidos. Possui uma estrutura simples que atua como um poderoso analgésico, antipirético e anti-inflamatório, além de ser usado na prevenção de problemas cardiovasculares por ser um grande vasodilatador. O ácido acetilsalicílico, princípio ativo da aspirina, pertence ao grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroides. O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da produção das prostaglandinas, que é o hormônio responsável pela dor e inflamação, além de inibir a enzima ciclooxigenase. Os efeitos antipiréticos resultam da inibição da síntese da prostaglandina no hipotálamo. A aspirina também aumenta a vasodilatação e o suor, inibe a ciclooxigenase, resultando numa diminuição da agregação de plaquetas no sangue, prolongando o sangramento. Há maneiras diferentes para as reações de esterificação, mas será através de uma reação de acetilação que será possível realizar a síntese da aspirina, por causa do seu custo-benefício e também da sua eficiência. É comum também classificar os tratamentos químicos em função do tipo da ligação. Vale lembrar que o ácido salicílico é um composto que possui dois grupos funcionais, que são eles, o fenol e o ácido carboxílico. Mas afinal, o que é acetilação? A acetilação é quando introduzimos um grupo acetilo em uma molécula. Nele existe um radical contendo um grupo metila, e este radical acetila é um componente de vários compostos orgânicos, incluindo os analgésicos como o ácido acetilsalicílico, conhecido comercialmente como aspirina, e do qual é o tema do nosso seminário. Ressaltando que, como este procedimento fornece um produto de alta pureza e com bom rendimento, não é aconselhável o uso de bases fracas, ou seja, aminas desativadas. As aminas podem ser acetiladas por vários reagentes, mas o anidrido acético é preferido para a síntese em laboratório. A velocidade de sua hidrólise é bastante baixa, permitindo que a acetilação das aminas possa ser feita em soluções aquosas. Podemos ver na figura abaixo desse slide a primeira etapa da síntese, um ataque nucleofílico, ou seja, uma espécie carregada negativamente do grupo hidroxila, o OH fenólico, sobre o carbono carbonílico, que nada mais é do que um grupo funcional, formado de um átomo de carbono e um de oxigênio, ligados por uma ligação dupla. Vamos reformular então. A reação de acetilação do ácido salicílico acontece através do ataque nucleofílico do grupo OH fenólico sobre o carbono carbonílico do anidrido acético. Logo após, haverá na etapa 2 a eliminação do ácido acético originado, que foi formado como um subproduto da reação. Vamos notar que em cima das setas que mostram uma reação reversível está o nosso catalisador, o ácido sulfúrico, que rompe a ponte de hidrogênio intramolecular formada no ácido salicílico, e além disso torna a nossa reação de acetilação mais rápida e ainda mais prática. O ácido acetilsalicílico é um sólido branco. Sua síntese se dá através da reação apresentada a seguir. No lado esquerdo, nós temos a estrutura do ácido acetilsalicílico, onde é possível encontrar no quadrinho em azul um grupo ácido carboxílico, no quadrinho em vermelho um anel aromático e no quadrinho em verde um grupo éster. Do lado direito do slide, nós temos a reação geral do ácido acetilsalicílico. Nela, podemos encontrar a primeira estrutura, que é a salicina. A salicina, como nós sabemos, ela é extraída da casca do salgueiro.
que tinha propriedades medicinais como antipirético e analgésico, que foi muito utilizado no século XIX pelo pai da medicina, Hipócrates. Foi a partir desse século XIX que surge um químico muito importante, chamado Felix Hoffmann, que trabalhava na época nos laboratórios Bayer. Com seu pai muito doente, Félix estava tentando amenizar os efeitos do pai com a salicina, porém não estava dando muito certo. Isso porque a salicina, apesar de ter propriedades medicinais, elas eram muito fracas. Daí ele começou a fazer umas modificações na molécula salicina. A primeira modificação feita pelo químico foi que a salicina passou por um processo de hidrólise, como apresentado aqui no slide, sendo convertida em álcool salicilado e posteriormente foi oxidado a ácido salicílico, onde esse ácido funcionava melhor que a salicina. Só que apresentava um problema. O ácido salicílico era um ácido muito forte que atacava o estômago devido ao grupamento ácido e o grupo fenol, resultando assim em efeitos colaterais nada desejáveis. Após observar isso, o químico decidiu dar mais um passo, buscando chegar em uma molécula que tivesse as mesmas propriedades medicinais do ácido salicílico, porém que não apresentasse os mesmos efeitos colaterais. A literatura mostra que já havia sido sintetizada a molécula do ácido acetil salicílico, que era resultado da reação do ácido salicílico com o anidrito acético. Neste slide, nós iremos mostrar o mecanismo de reação do ácido acetil salicílico, a aspirina. No lado esquerdo do slide, nós temos essa figura. Nessa figura, ela mostra 3 passos do mecanismo de reação do ácido acetil salicílico. No primeiro passo, ocorrerá a ativação do anidrito acético, onde essa reação foi catalisada por um ácido, o ácido sulfúrico, que ele serviu para acelerar a reação. Em um primeiro momento, este H+, se liga em um dos oxigênios do anidrito acético, introduzindo uma carga positiva sobre o anidrito acético. Essa carga positiva encontra-se compartilhada entre o oxigênio e o carbono, conforme é possível ver nas estruturas de ressonância mostradas no passo 1. No passo 2, ocorre um ataque nucleofílico da hidroxila. Agora, este carbono é mais suscetível a receber um par de elétrons do nucleófilo, no caso o ácido salicílico. O grupo hidroxila do ácido salicílico ataca o carbono carbonílico protonado, resultando em um intermediário tetraédrico, que é possível ser visto no passo 2 na terceira estrutura. E por último, no passo 3, ocorre a saída do ácido acético e do próton. Esse intermediário tetraédrico, formado no passo 2, libera o ácido acético e forma um novo intermediário, onde esse novo intermediário libera este H+, que será utilizado em um outro ciclo catalítico e forma um ácido acetil salicílico, a aspirina. Portanto, a reação se dá por meio de uma catálise ácida e forma-se um carbono com carga formal positiva ligada a uma hidroxila. O passo seguinte é que a densidade negativa do oxigênio ataca o carbono eletrofílico do anidrito. O oxigênio, agora com 3 ligações que vão se desprotonar, restabelecendo as 2 ligações e também restabelecendo a acidez do meio, caracterizando um mecanismo de substituição eletrofílica. Para esse experimento, nós vamos utilizar pipetas de 5 e 10 ml, vareta, um copo de precipitação, um funil, provetas de 50 e 100 ml, termômetro, um balão quitazato, uma balança, um pompete, espátula, um esguicho, mangueira e também uma tina de vidro e um suporte. Com o balão quitazato em cima da balança, nós vamos adicionar 5 gramas de ácido salicílico, sempre verificando o visor para não passar do peso proposto. Agora, a gente adiciona
4 ml de anidrito etanóico, utilizando a pipeta de 5 ml e o pompete para a gente succionar o anidrito. E logo após vamos agitar com cuidado. Dentro da capela de exaustão, a gente vai adicionar 10 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Utilizando o suporte com a tina de vidro com a água em temperatura de 50 a 60 graus, que a gente pode utilizar o termômetro para orientação desses graus. Nós vamos colocar o balão e vamos homogeneizar. Depois, vamos retirar o balão do banho de água e vamos adicionar 10 ml de água desionizada fria, que estará dentro da proveta de 50 ml. Vamos agitar com bastante cuidado e vamos adicionar 100 ml de água desionizada fria, utilizando a proveta de 100. Para obter os cristais, a gente vai deixar que isso resfrie em repouso. Agora, mais uma vez, utilizando a balança, nós vamos medir a massa do papel filtro e anotar. Agora, a gente vai retirar essa solução do balão para o copo de precipitação. Lembre-se de utilizar o esguicho com água para lavar completamente a solução do balão. Agora, através de uma pressão reduzida, iremos filtrar os cristais, despejando a solução bem devagar. Fazendo a transferência para um vidro relógio, utilizando uma pinça para a gente não contaminar o experimento de alguma forma, vamos retirar a massa do papel e vamos deixar secar os cristais. Lembrando que, após a secagem, a gente testa a pureza do sólido resultante. Se ele não estiver puro, a gente recristaliza novamente com um novo solvente. Esse processo tem que ser repetido até que seja obtido um composto puro, se não feito na primeira tentativa. Como foi mostrado no vídeo anterior, o processo de purificação vai ser realizado pelo método de recristalização, que é a diferença de solubilidade do produto e da impureza em um determinado solvente ou mistura de solventes. A purificação da aspirina, o solvente usado foi o etanol e água, pois o ácido acetilsalicílico é solúvel em etanol a quente, mas insolúvel em etanol a frio. Como a gente pôde observar no vídeo, após o processo experimental de elaboração do ácido acetilsalicílico, os cristais formados devem ser solubilizados com etanol quente, pois o solvente etanol deve ser colocado aos poucos, porque o excesso de solvente pode atrapalhar durante o processo de recristalização. Após totalmente ser solubilizado, deve ser feita uma filtragem a vácuo quente, pois as impurezas insolúveis vão ficar retidas no papel de filtro. E aquela água, o filtrado, deve ir para um banho de gelo, onde lá o etanol e o ácido acetilsalicílico vão esfriar e vão começar a se formar os cristais, porque o ácido acetilsalicílico é insolúvel no etanol a frio. Depois disso, deve ser feita novamente uma outra filtragem a vácuo, só que dessa vez a frio, onde os cristais irão ficar retidos no papel de filtro e essa filtragem a vácuo deve ser feita com água fria. A determinação do ponto de fusão é um dos métodos de identificação mais antigos para substâncias orgânicas. Ele é utilizado para a identificação de composto e como critério de pureza. O ponto de fusão é realizado logo após a secagem da amostra. Coloca-se uma quantidade da amostra dentro de um tubo capilar preso a um termômetro imerso em glicerina, porque a glicerina é uma substância que possui um ponto de ebulição aproximado de 298 graus Celsius, ou seja, abaixo da temperatura de fusão da nossa amostra. O tubo capilar é aquecido lentamente e observamos a faixa de temperatura de fusão inicial e final. Os valores das temperaturas
foram obtidos em pequenos intervalos de tempo. A temperatura do ponto de fusão de uma substância pura a uma determinada pressão é um valor característico dessa substância, pelo que constitui um método qualitativo do grau de pureza. No caso da aspirina, o valor teórico corresponde a 135 graus Celsius. A determinação do ponto de fusão é um dos métodos de identificação mais antigos para substâncias orgânicas. Ele é utilizado para a identificação de composto e como critério de pureza. O ponto de fusão é realizado logo após a secagem da amostra. Coloca-se uma quantidade da amostra dentro de um tubo capilar preso a um termômetro imerso em glicerina, porque a glicerina é uma substância que possui um ponto de ebulição aproximado de 298 graus Celsius, ou seja, abaixo da temperatura de fusão da nossa amostra. O tubo capilar é aquecido lentamente e observamos a faixa de temperatura de fusão inicial e final. Os valores das temperaturas foram obtidos em pequenos intervalos de tempo. A temperatura do ponto de fusão de uma substância pura a uma determinada pressão é um valor característico dessa substância, pelo que constitui um método qualitativo do grau de pureza. No caso da aspirina, o valor teórico corresponde a 135 graus Celsius.